muita alegria que estamos aqui para fazer nosso dever de sentar-se, hoje super diferente. Hoje nosso dever de sentar-se é a preparação para o nosso grande mutirão. Nós somos da equipe 8, meu nome é Edinalva. Estamos aqui para falar do nosso capítulo, que é acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. O matrimônio cristão, reflexão da união entre Cristo e a Igreja, realiza-se plenamente união entre o homem e a mulher, consagrados pelo sacramento que lhe confere a graça, como a Igreja doméstica, e serem fermento de uma vida nova para a sociedade. Os padres consideram também situação particular de um matrimônio, apenas civil ou mesmo ressalvados à distância, quando a união atinge uma profunda capacidade de superar as provas, pode revistar como uma ocasião a acompanhar na sua evolução. Para o sacramento do matrimônio, aqueles que faz parte da Igreja precisa de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora. Em 28 de novembro de 1997, para a celebração do cinquentenário da fundação da equipe de Nossa Senhora, o Papa João Paulo II enviou uma carta ao dirigente da super-região da França. Nessa carta ele falava, entre outras coisas, do casamento e a dificuldade das pessoas separadas, divorciadas ou casadas novamente. E pedia para que elas pudessem encontrar no seio da igreja casados que estivessem dispostos a ajudá-la. Este pedido nasceram as equipes e pastorais. O Papa Francisco fala em todos os momentos para que a Igreja insista nesta síntese de acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Nesse ponto, a missão da Igreja de se tornar não fácil, mas afinal de contas, o que importa é seguir o mandamento de Deus e da Igreja. O Papa Francisco, com toda a sua capacidade intelectual, diz para todos nós cristãos que devemos ser pessoas de coração misericordioso como Deus. Onde existem as normas e discernimento que podem ser aplicadas na igreja pelo pastor e grupos que trabalham em benefício de transformação e de cuidados nas pastorais, cita-se que um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais àqueles que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. Por causa dos fatores menos graves, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas que é próprio da pessoa ou algo que esteja baseado na sua interpretação individual, mas que pode não ser válido para todos, não seja culpável ou não seja plenamente. E assim possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja. Não esqueçamos a promessa feita na Sagrada Escritura. Por tudo que haja no ser humano diante de Deus cometidos, devemos cultivar o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nosso assunto é as circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral. A Igreja possui uma sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão numa situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da Igreja santificante. Em todos os
caso, lembramos que este discernimento é dinâmico e deve permanecer sempre aberto para nova etapa e de crescimento e novas decisões que permitem realizações de ideal de forma mais concreta. Para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que, de modo algum, deve a Igreja renunciar, propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. É preciso encorajar os jovens batizados para não hesitarem perante a riqueza do sacramento do matrimônio, oferecer aos seus projetos de amor com a força de apoio que recebem de graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente da vida da Igreja. Sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Discernimento das situações chamadas irregulares. O que entendemos sobre situações irregulares? São as situações que a Igreja precisa integrar as pessoas que vivem em situação de fragilidade, não condenando e usando a misericórdia de Deus para convidar à conversão. O que o Evangelho nos ensina? Não podemos condenar, não importa a situação de fragilidade, simplesmente indicar o caminho, revelando a graça na vida das pessoas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio de Deus com a força do Espírito Santo. Salve a todos os equipistas do setor de Feira de Santana e a minha querida equipe, nossas a todos nós. Eu, como acompanhante espiritual, estou aqui para também responder a 2 perguntinhas baseadas na exortação apostólica do Papa Francisco após o sinodal, requerendo assim o capítulo 8, onde nos fala sobre acompanhar e discernir e interagir à fragilidade, nesse processo em que estamos revendo a questão matrimonial. Por isso que o nosso documento traz Amoris Laetitia, que é sobre o amor na família. Então vamos ver o que eles querem saber. Explicar como no discernimento pastoral convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. Naturalmente, o primeiro passo é o diálogo, que a pastoral faz através dos encontros, do acompanhamento, de estar junto com esses casos especiais de famílias que não estão vivendo a riqueza do sacramento do matrimônio. E, a partir daí, reconhecer os seus valores, como graça e o amor de Deus na vida deles. Mas isso é passo a passo, com muita paciência, com muito carinho que se acompanha esses fatos, essas realidades, sobretudo no mundo jovial, que ainda não tem esse discernimento sobre os valores da graça de Deus na vida da família. E o segundo momento, eles me perguntam que muitas vezes a escolha do matrimônio, em diversos casos, não é motivado não pelo preconceitos ou relutâncias, pede que isso seja uma forma também, muitas vezes, que a escolha simplesmente do casamento civil, ou é por questão cultural, por questão também de mentalidade, de famílias que não tiveram uma preparação em vista do sagrado e viveu sempre nesse sentido de viver só no civil, até mesmo amigavelmente, como a gente se fala por aqui. Então é muito importante que a pastoral também esteja atenta a esses pontos e aos poucos evangelizando, acompanhando, dando consciência a eles, a esses valores, para que eles não fiquem na mesmice, achando que a vida humana se resume apenas
viver juntos sem um sentimento além, né, do amor de Deus que está na vida deles, né? Mostrar também essa alegria do amor de Deus na vida deles.